Graça, paz e alegria. A porção de hoje, recomendada para a leitura da Bíblia em um ano, no plano sequencial, é Atos dos Apóstolos, do capítulo 8 ao capítulo 10. Da crise veio a expansão missionária. Da perseguição, espalharam a mensagem para outros lugares. Isso mostra que o problema, a dificuldade, nem sempre serve apenas para causar angústias e inquietações. Pode ser um empurrão para que sigamos em outras direções para fazer a obra do Senhor. Então, aquela apostila que eu comentei na mensagem anterior, que fala que porque as pessoas deixavam tudo aos pés dos apóstolos e não apenas os 10%, porque essas pessoas faziam isso, que então veio toda essa crise. Eu lamento, está completamente errada, tanto do ponto de vista da mordomia cristã, como do ponto de vista de entender que o Senhor age mesmo através da crise. Precisamos parar de achar que o Senhor só age quando está tudo encaixadinho e tudo em ordem. O Senhor tem planos que podem ser bem diferentes. Nós já lemos a respeito disso. O cego de nascença, por que ele estava com tudo em ordem? Por que ele não estava com tudo em ordem? Por que ele tinha aquela situação? Havia alguma razão? Perguntavam os discípulos de Jesus. E ele disse não, foi para que se manifeste a glória de Deus. É dessa forma para que se manifeste a glória de Deus. O Senhor tem seus planos. As dificuldades podem sim nos apontar na direção de tomarmos cuidado, tentarmos buscar no Senhor para saber se precisamos corrigir alguma coisa, mas também podem apontar para uma realidade em que nós teremos o testemunho de que o Senhor nos cuidou de nós durante aquele tempo que nós passamos pela dificuldade, ou a partir daquilo o Senhor nos impulsionou para irmos numa direção diferente, onde a obra foi muito mais realizada de acordo com a vontade dele. Então nós precisamos pensar a respeito dessas coisas que às vezes nos limitam, das crises, das dificuldades. Elas se apresentam na vida de qualquer pessoa, qualquer um pode ter limitações e dificuldades. Então não pode sair de casa? Ora dentro do seu quarto. Não pode ir até a igreja? Reunião na internet. Por que não? Não tem estudo bíblico? Poxa, há muitos vídeos e podcasts de mensagens, muitos bons textos escritos que podemos ler também através da internet. A internet não é só para acessar rede social não, sabe? Nem para falar só sobre política e futebol. E olha que ultimamente até se fala menos de futebol. É também para isso, claro. Mas tem muito mais coisas. Nós podemos sim ampliar essas coisas todas e buscar de fato comunhão uns com os outros. Paulo, por exemplo, quando ele estava isolado em uma prisão, ele escreveu muitas cartas das que nós temos no Novo Testamento e outras tantas que não chegaram até nós ou que não chegaram a fazer parte do cânon bíblico. Em alguns momentos, como no final de Atos dos Apóstolos, algumas pessoas podem argumentar que a prisão de Paulo era um pouco diferenciada. E é verdade, em alguns momentos sim, mas houve outros momentos em que a prisão era bem dura. E mesmo assim, mesmo numa prisão mais complicada, com mais limitação de liberdade realmente, ele manteve comunhão com os irmãos que o visitavam quando era possível e através das cartas que ele escreveu. Será que só podemos ter comunhão se estivermos todos no mesmo lugar? Se num tempo em que não era possível ter voz ao mesmo tempo, que um estava falando e conversar um com o outro ao mesmo tempo, era preciso escrever uma carta, esperar que ela chegasse e tudo mais. Num tempo em que não havia vídeo, tanto gravado como até mesmo para conversas ao vivo. Num tempo em que não havia isso, os nossos irmãos lá, que estão no Novo Testamento, buscavam comunhão, mesmo dentro das limitações de presença e de compartilhar ao mesmo espaço, através de uma cartinha. E eles mantinham a comunhão dessa forma. Por que nós limitamos tanto o como ter as coisas? O como fazer as coisas, o como buscar ao Senhor. Não é nem neste monte nem naquele, não é neste lugar nem naquele. Os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Se nós pudermos estar... Quantas vezes nós vamos ler ainda em Atos dos Apóstolos, quantas vezes Paulo
tendo a possibilidade, e assim, tanto nas sinagogas como nos locais onde os cristãos estavam se reunindo. Ele procurava tanto os judeus nas sinagogas como os cristãos nos lugares, nas casas, onde eles estavam se encontrando. Então, enquanto podia, ele fez dessa forma. Quando houve uma complicação e ele não podia fazer isso, ele continuou buscando comunhão com os irmãos da mesma forma, de outro jeito, agora através de cartas. Então nós precisamos olhar para as dificuldades e, quem sabe, enxergar oportunidades para o crescimento da obra. Agora que muita gente entendeu que é possível transmitir também as atividades via internet, é claro que é muito mais agradável estar presente. Mas agora que muita gente entendeu que é possível fazer isso, agora nós podemos ver um avanço muito grande no que diz respeito à pregação do Evangelho. Que não se perca isso, que seja acrescentado, que haja realmente todas as coisas, todas as formas. Se através de uma simples carta era possível manter comunhão, também é possível através de um vídeo, de uma conversa. Claro, nós vamos buscar, como Paulo fazia através das cartas, nós vamos buscar a conversa com os irmãos, vamos buscar o contato também, não vamos ficar só assistindo e está tudo em ordem, depois fazemos outras coisas e não buscamos mais. Nós temos muitas formas de buscar comunhão, não só através da hora que o culto está sendo transmitido, mas também buscando conversar com os irmãos, mantendo essa comunhão, mantendo de alguma forma essa comunhão. Quer seja pregando, quer seja anunciando, quer seja tendo contato das mais variadas formas. E claro, com isso eu não estou dizendo, porque hoje em dia eu tenho que escolher lado, tem que querer uma coisa ou outra. Não, eu quero todas essas coisas e outras tantas que o Senhor nos permita para que possamos fazer a pregação do Evangelho. Tudo aquilo que puder ser feito para pregar mais um pouco o Evangelho é melhor, quer seja presencial, quer seja na rua, quer seja por vídeo, quer seja por transmissão ao vivo, quer seja por texto, qualquer forma e de toda forma que for para levar a mensagem do Evangelho para mais pessoas e buscar mais comunhão com os irmãos, todas essas formas podem ser acrescentadas e outras tantas que podem surgir ainda. Nós vemos que até mesmo entre os não convertidos, os sinais convincentes podem ser feitos. Muitos acreditam que os sinais só acontecem entre os que são da fé de fato, mas o mágico citado na porção que é recomendada para a leitura de hoje convencia a cidade com os seus sinais até que o Espírito Santo começou a mudar com a pregação do verdadeiro Evangelho. E até mesmo esse mágico entendeu que havia algum mover na vida daqueles que estavam pregando o Evangelho. Mas ele ainda não era convertido, pois ele não entendeu como receber o Espírito Santo. Muitos no meio cristão já estão convencidos da verdade, sabem repetir todas as coisas, entendem como boas, mas ainda não se converteram de verdade. Sabem da verdade, mas não se converteram de verdade. Não se preocupam apenas em obter as coisas com dinheiro ou favores, como no caso do mágico. Também tem isso, infelizmente, mas não só isso. Mas também podem causar muita encrenca no meio cristão, ou pelo menos podem tentar. Quando nós estamos buscando ao Senhor, nós vamos ver algumas dificuldades que vão permitir o avanço missionário de outras formas, e vamos também ter soluções, porque o Senhor sim pode trazer soluções. Eu sempre estou falando que as dificuldades, as crises também fazem parte do processo e que a partir disso o Senhor pode agir. Mas isso não quer dizer que eu acho que sempre tem que ter dificuldade ou crise. É claro, eu não sou do tipo que tem que ser esse ou aquele, a não ser que seja vida ou morte, seja evangelho ou não evangelho, seja Jesus ou não Jesus. Há algumas coisas sim que tem que escolher uma coisa ou outra, mas há outras que nós podemos acrescentar desde que estejam indo na direção da vontade do Senhor. O Senhor pode tanto resolver as situações e colocar as coisas em ordem, como pode nos dar o direcionamento para outras situações enquanto estamos no meio de crises e agir de outras formas, mesmo através das crises. Então, o Senhor é livre para agir. Então, quando alguém tenta causar algum tipo de encrenca, pode ter algum tipo de resultado, e ainda assim o Senhor pode estar direcionando as coisas para que haja algo muito maior a partir daquilo. É só buscar realmente a vontade do Senhor e Ele vai agir no momento certo. O Evangelho continua sendo anunciado.
Agora foi até para além das fronteiras, quando Filipe fala com o eunuco. E nós vamos falar um pouco mais a respeito desse eunuco, porque alguns até pensam que o eunuco seria o primeiro gentio que teria ouvido a mensagem do Evangelho. Já já nós falamos um pouco mais a esse respeito, se o Senhor assim nos permitir. As curas no livro de Atos dos Apóstolos seguem acontecendo enquanto a mensagem vai sendo pregada e anunciada, vai aumentando o número daqueles que creem. Os sinais acompanham durante essa caminhada, até mesmo ressurreição de mortos. Quando o Senhor quer agir, nada pode impedir. A conversão de Saulo é um divisor de águas dentro do desenvolvimento missionário. Ele se preocupa com o mesmo que antes o impelia contra os cristãos, pensando fazer a vontade do Senhor, mas agora passa para o lado do avanço missionário. Alguns até duvidam da sua conversão. E isso acontece muito. Uma confusão muito grande entre quem é e quem não é convertido toma conta de muitas pessoas. Deixe o Espírito operar e agir através de quem o Senhor quiser agir. Quando alguém passa a falar do Evangelho, nós não devemos olhar para o que era antes e dizer que agora a pessoa está aprontando alguma. Misericórdia. Eu creio que o Senhor pode tocar o coração daquele que seja considerado o pior na sociedade e mudar aquele coração para realmente pregar o Evangelho. Eu creio nisso, eu prego por isso, eu oro por isso, eu espero isso acontecer. Você não? Eu acredito nisso. Então, quando alguém começa a falar do Evangelho, mesmo que antes a vida da pessoa fosse completamente estranha, eu não fico já achando que tem alguma coisa errada. Eu passo a observar o que é pregado, o que é anunciado, se tem coerência com o que a palavra diz. E se a vida da pessoa, a partir desse momento, dá frutos realmente de uma conversão genuína. Isso é observar frutos. Julgar é olhar este momento com base no que aconteceu no passado, sem acreditar que algo possa ter acontecido agora. Julgar é ter certeza que está tudo em ordem, sem avaliar o que está acontecendo, o que está sendo falado. Olhar os frutos é ouvir a mensagem, confrontar com a palavra e observar se a pessoa está vivendo de acordo com aquilo que ela está pregando, caso seja uma pessoa com notoriedade na sociedade, por exemplo. Então há uma diferença aqui. Conseguiu notar? Muitas pessoas ficam preocupadas em definir quem é joio e quem é trigo. Não somos nós os responsáveis por isso. E quando alguém começa a pregar, nós temos que tomar cuidado, sim. Mas não para... simplesmente dizendo, mas antes era tudo errado. Mas o Senhor pode ter tocado esse coração e ter convertido, sim, genuinamente. E também não para dizer que está tudo certo, sem observar realmente o que está acontecendo. É necessário observar os frutos, não julgar, não definir o que está certo ou errado com base no que já aconteceu, mas observar, confrontar com a palavra, provar os espíritos e ver realmente se as coisas estão em ordem de acordo com a palavra do Senhor. No texto da pregação para Cornélio e para os seus, nós temos aquela passagem do lençol com comidas consideradas impuras pelo povo judeu, que ainda seguia a lei, e ainda seguem. Muita gente identifica a liberação para se comer de tudo nesse momento em que o texto mostra isso. Mas essa liberação aconteceu através de uma fala de Jesus, ainda lá no Evangelho, quando ele ainda estava no seu ministério, quando ele disse que não é o que se come que contamina, mas aquilo que sai do coração. Quando Jesus disse isso, nós já lemos a esse respeito, ali sim podemos entender uma liberação para entender que, apesar da lei dizer que há algumas coisas que não devem ser comidas, essas proibições apontavam muito mais para a questão da obediência ao Senhor, para mostrar que realmente o Senhor está dirigindo aquela vida, que está buscando a vontade do Senhor. Não é a comida em si que causava problema, então não podia ser comida porque ela causava algum tipo de problema, ela em si, mas muito mais para mostrar a obediência.
E quando Jesus fala, não é o que come que contamina. É nesse momento que se entende de fato que houve uma liberação para não se preocupar tanto com essas coisas mais. Aqui no texto de Atos dos Apóstolos foi usada uma ilustração para que Pedro pudesse entender que havia sim algo que ele deveria fazer e que estava um pouco diferente do que ele entenderia normal. Um judeu não poderia estar com um gentil facilmente, ainda mais para anunciar o evangelho, porque envolveria a questão de comunhão. Até se entendia que a mensagem deveria ir além, mas quem ia começar isso? O Senhor então deu um empurrãozinho em Pedro para que ele iniciasse de fato, pelo menos ficasse registrado esse início a partir do que Pedro fez, e chegando com mensagem até os gentios. Mas eu falei do eunuco um pouco antes. Alguns pensam que na verdade foi Filipe que começou esse avanço para os gentios, porque falou para o eunuco e depois ele voltou para a terra dele, foi uma mensagem que foi para outra fronteira e tudo mais. Mas nós não podemos esquecer que o eunuco tinha ido adorar em Jerusalém, então ele teria algum tipo de ligação com o judaísmo, senão ele não teria ido até Jerusalém para fazer a adoração. Claro, fora ele deveria ter contato com muitas outras pessoas, e não apenas com os judeus. Então talvez sim, a partir desse momento, ele pode ter levado para outros, até mesmo gentios, a mensagem do Evangelho. Mas aí nós não temos esse registro em Atos dos Apóstolos, é apenas conjectura. Mas a respeito do eunuco em si, se ele foi adorar em Jerusalém, ele tinha algum tipo de ligação com o judaísmo. Qual? O texto não deixa claro, mas ele tinha sim algum tipo de ligação com o judaísmo ainda. Já a conversão de Cornélio, essa está registrada claramente para mostrar que o evangelho foi realmente direcionado aos gentios, que eles começaram a ouvir e também estavam recebendo o Espírito Santo. O Senhor convenceu Pedro que não era para achar impuro o que ele, o Senhor, tinha purificado. E Pedro foi, ele falou e viu o Senhor agindo. Quando nós aceitamos o chamado do Senhor, as coisas acontecem. Pessoas são alcançadas e impactadas com a mensagem do Evangelho e também com o agir do Senhor através do Espírito Santo, fazendo as obras que o Senhor pode fazer. Mas nós também somos impactados, nós somos alcançados. Quando nós nos colocamos à disposição do Senhor, nós alcançamos outras pessoas, ajudamos, somos vasos para que esse desenvolvimento aconteça, mas nós também somos impactados pessoalmente com o agir de Deus, como Pedro foi, como Pedro viu, e viu que o Senhor estava agindo naquele momento. Obedecer à vontade do Senhor é fazer sim a sua vontade, é alcançar outras tantas pessoas, mas também estar aberto a que o Senhor trabalhe com algo em nós mesmos, ainda que durante o trabalho missionário. Que o Senhor nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.